confesso que eu comecei a minha semana de trabalho na terça-feira, tendo em vista o fato de que normalmente a minha folga é na segunda, e na segunda nós também tivemos Jogo do Brasil. E terça-feira eu preparei uma mensagem baseada em um outro texto da Sagrada Escritura, mas quando foi na quarta o Espírito Santo me incomodou. O texto que eu havia preparado na terça era aquele que eu já estava em mente há muito tempo, compartilhá-lo nesta ocasião do Por um Legado. Mas na quarta-feira eu senti o incômodo do Espírito, porque eu percebi que talvez seria outra coisa que o Senhor gostaria de fazer. Primariamente, estava no meu coração trazer um aspecto mais coletivo com relação a essa temática de expansão. Os irmãos sabem que o Por um Legado tem como objetivo nós juntos nos posicionarmos para que a obra do Senhor avance. Diga assim comigo: Por um Legado é um posicionamento coletivo de expansão da obra do Senhor. Isso é o Por um Legado, um posicionamento coletivo. No mesmo dia, todos nós nos posicionamos a fim de cooperarmos, a fim de investirmos na expansão da obra do Senhor. Mas o Senhor trouxe ao meu coração de que este posicionamento coletivo, ele é literalmente uma consequência de um superabundar individual. Quando nós pensamos, por exemplo, na prosperidade da obra, querendo ou não, nós estamos literalmente, diretamente pensando na prosperidade da igreja. E a igreja não é a composição dessas quatro paredes. A igreja é literalmente a composição das pessoas que aqui estão. Porque a igreja não é um espaço, um prédio, um templo físico. Na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. E a despeito do fato de que no evangelicalismo brasileiro existem duas lógicas que norteiam o pensamento acerca da prosperidade divina, e eu explico. Por um lado, nós temos a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tem como objetivo apresentar um Deus interesseiro, como se ele estivesse em busca de alguma coisa que você pode dar para ele, e bem-aventurados são aqueles que descobrem o que é que Deus está querendo de você. E se você entrega para esse Deus o que Ele quer de você, Ele vai te abençoar muitíssimo. Ou seja, a teologia da prosperidade apresenta um Deus mercantilista, um Deus que pode ser comprado. Mas eu quero te falar, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que a bênção de Deus ela é comprada. Pelo contrário, a bênção de Deus ela é recebida gratuitamente. Se a maior de todas as bênçãos que nós recebemos foi a salvação, e para ela nenhum preço foi necessário ser pago da sua parte, por que você acha que há alguma outra bênção que seria menor? Porque a bênção da salvação é a única bênção atemporal. Se a bênção atemporal ela é de graça, por que você acha que Deus precisaria vender uma bênção temporal? A teologia da prosperidade é essa, que preceitua-se um Deus mercantilista. E que felizes são aqueles que descobrem o que Deus está interessado. E aí é por isso que você tem tantas bizarrices no meio evangélico em alguns lugares. Esses dias estava vendo uma coisa que isso me deixou estarrecido. Porque a gente já viu vender de tudo, né? Rosa ungida, não sei o que ungido. Agora esses dias lá em São Paulo, estavam vendendo uma caneta ungida. Se você fizer a prova de concurso com ela, você passa. Eu vou te contar um negócio. Por mais que para nós isso é motivo de risada, grande rigor estará sendo reservado para aqueles que têm usado o nome do Senhor em vão. Quantos concordam comigo? Por outro lado, você tem também aquela que é chamada de teologia da pobreza ou teologia da miséria.
E acredite em mim, a teologia da pobreza e a teologia da miséria tem crescido na nossa nação também, onde preceitua-se uma ideia de que quanto mais pobre ou mais miserável você for, mais piedoso você é, ou mais espiritual você é. Aonde então tem-se essa ideia de que Deus se agrada com o seu sofrimento material, de que Deus se agrada com o seu sofrimento financeiro. E eu quero te contar, assim como o extremo da teologia da prosperidade, aonde muitos buscam a Deus não como um fim em si mesmo, mas como um meio pelo qual. E isso é um problema, porque por mais que quando nós não conhecemos o Senhor, sim, Ele é a resposta de tudo aquilo que nós precisamos, e mesmo depois de o conhecer, Ele também continua a ser a resposta de tudo que nós precisamos, amém por isso? Mas depois que nós encontramos com Ele, nós descobrimos que aquilo que nós precisamos, na realidade não é aquilo que nós achávamos que precisávamos antes de conhecê-lo, e antes de que Ele mesmo fosse o caminho para receber aquilo que precisávamos. Mas depois nós descobrimos que evidentemente aquilo que nós precisamos é de nos relacionar com Ele. E é por isso que a teologia da prosperidade é um problema. Porque nós não somos abençoados de acordo com o valor que está no nosso saldo bancário. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas por outro lado também, equivoca-se todos aqueles que são adeptos à teologia da miséria, porque ela não encontra respaldo nas escrituras sagradas. Então nós acreditamos que a palavra de Deus com relação à prosperidade e à bênção financeira, ela nos traz a responsabilidade da mordomia, de sermos mordomos fiéis daquilo que o Senhor nos tem confiado. Então hoje eu não estou aqui para te apresentar um Deus que tem um objetivo no céu, te fazer rico, não. Por mais que se você for, se alegre por isso, e tome cuidado. Tome cuidado para que você não ame o dinheiro. Amém por isso? Mas isso também não quer dizer que talvez uma pessoa que tem menos posse financeira é menos abençoada. Então, à luz desse texto, eu gostaria de conversar com você hoje acerca de uma face do nosso Deus, de uma faceta da divindade, o Deus provedor. E bem-aventurados são aqueles que desfrutam da provisão divina. Eu gostaria que nós lêssemos o texto da Escritura Sagrada, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Glória a Deus. A Escritura diz, segundo Reis 4:1, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em... Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia.
Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Abaixe a sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Papai de amor, Papai de graça, pedimos para que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, que recebamos vida, instrução, e que possamos pela Tua graça desfrutarmos da Tua provisão e sermos bons mordomos das sementes que o Senhor nos tem confiado. Abra os olhos da Tua igreja e que nesta manhã nós possamos juntos semear para a expansão da Tua casa. Em nome de Jesus, a igreja diz: coloca 20 minutos no cronômetro para mim, por favor, pela fé. Hoje o Senhor vai remir o nosso tempo, amém? Amados, tem gente que está empolgada agora por ouvir a palavra, né? Abençoado, né? Hoje eu gostaria que nós olhássemos este texto à luz da provisão divina. E por mais que eu sei que é um texto muito conhecido, tendo em vista ser um dos milagres mais falados do profeta Eliseu, eu gostaria de retirar desses 7 versículos 7 princípios que precisam nos acompanhar nessa jornada da mordomia fiel. E eu gostaria então de chamar a sua atenção para essa história que nos foi contada. A história relata que um dia uma mulher que tinha acabado de ficar viúva estava apreensiva acerca dos seus recursos financeiros. É interessante que a mulher conversava com Eliseu, e Eliseu era como se fosse o líder espiritual do marido do falecido dessa esposa, porque está relatado que o marido dessa viúva era discípulo de Eliseu. Certamente, talvez, possa ter sido um dos alunos da escola dos profetas lideradas por Eliseu. E é interessante que essa mulher, além de lidar com o luto do falecimento do seu marido, ela também lida com essa suposta tensão ou evidente tensão de escassez de recursos na sua casa. E ela então tem um medo muito grande. Qual que é o medo dessa mulher? Irmãos, vamos olhar um pouco para esse cenário aqui. Na realidade, antes de olhar para o cenário, a história conta que a mulher estava com medo de perder os seus filhos, e ela então clama ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu chega para ela e o profeta Eliseu dá uma direção. E ele fala: olha, você tem aí vasilhas na sua casa? Se não tiver muitas, faz o seguinte. Na realidade, antes, o profeta Eliseu pergunta para a mulher o que ela tinha. A mulher responde que tinha. E depois da mulher responder o que tinha, que ela tinha ali uma vasilha, ele fala então para que essa mulher, ele direciona ela para que ela fosse então e pegasse mais vasilhas emprestadas com seus vizinhos. E assim a história se desenrola e o profeta faz o azeite se multiplicar. E uma vez que tanto a vasilha que ela tinha, quanto as outras vasilhas que ela havia pegado emprestado dos seus vizinhos e vizinhas, estavam cheios de azeite, o profeta disse a ela: então você vai aproveitar agora que essas vasilhas estão cheias de azeite, e você vai vender esse azeite. E quando você vender esse azeite, você vai pagar a sua dívida, e você vai viver do resto. Essa é a história, amém? Uma vez que você então sabe o que aconteceu, vamos meditar um pouco acerca da tensão dessa mulher. Porque por mais que evidentemente existe aqui um foco, uma ênfase no fato de que ela estava apreensiva com a dívida que ela possuía, eu gosto de pensar
que a primeira coisa que talvez causava dor ao coração dessa mulher não era nem o aspecto financeiro, mas talvez a primeira coisa que gerava essa angústia era até o fato de que agora ela estava viúva. Essa mulher, ela precisa de lidar com algumas circunstâncias. Pensa você, tem alguma esposa e alguma mãe que me ouve aqui nessa manhã? Imagina, você é esposa e você é mãe. Imagina se você perdesse o seu marido. E é óbvio que você consegue reconhecer que em uma família, e nós acreditamos que esta era uma dessas famílias, em uma família que vive a plenitude daquilo que Deus estabeleceu, o homem é o líder da casa, o homem é o provedor da casa, o homem é o sacerdote da casa. Essa mulher perdeu, com o falecimento do seu marido, o líder de sua casa, ela perdeu o provedor de sua casa e ela perdeu o sacerdote de sua casa. Agora, ela tinha que lidar com o sentimento, primeiro de dor, porque aquele a quem ela amava havia partido. Segundo, da responsabilidade que ela teria de sustentar aquela casa sozinha. Então, se em primeiro lugar nós já temos esse aspecto da dor do falecimento do seu amado e digníssimo esposo e marido, em segundo lugar nós temos então essa apreensão financeira. E a história aqui relata algo terrível, que além dela lidar com essa apreensão financeira, porque agora ela ia precisar ser a provedora do seu lar, nós temos aqui um terceiro motivo de angústia. A primeira angústia, o falecimento do marido, a viuvez. A segunda angústia, administrar recursos escassos. Mas a terceira angústia é que essa mulher temia perder os seus filhos. Talvez você me pergunta, pastor, por que ela temia perder os seus filhos? Eu explico. Por ocasião do fato de que os recursos estavam escassos, é muito provável que essa mulher tenha entrado em um ciclo de endividamento impagável. De tal maneira que ela relata ao profeta Eliseu que ela temia os credores. Ou seja, ela tinha uma dívida impagável. Naquele tempo, diferente do direito de hoje, e eu vou explicar a diferença. Naquele tempo, quando uma pessoa devia um dinheiro, o credor tinha direito de, em primeiro lugar, entrar naquela casa e avaliar todos os bens que aquela pessoa possuía. De tal maneira que através dessa avaliação computava-se se a soma do valor de todos os bens fosse suficiente para o pagamento da dívida. E se fosse, então, a pessoa tinha confiscado todos os seus bens para o pagamento da dívida. Mas, se os bens que aquela pessoa possuía fossem insuficientes do ponto de vista de valor monetário para o pagamento da dívida, os credores tinham direito de levar os filhos da pessoa como escravo para pagamento da dívida. E era isso que estava angustiando o coração daquela mulher. Aquela mulher então estava diante de um desafio emocional iminente, de lidar com a possível perca dos seus próprios filhos. Aí agora eu te pergunto, pensa como deveria estar a vida emocional de uma mulher que acabou de perder o seu marido e pode a qualquer segundo perder os seus filhos. E pensa a angústia de imaginar que seus filhos seriam vendidos como escravos. Como eu disse, o direito de hoje preceitua que o oficial de justiça tenha um horário a partir do qual, em um horário até o qual ele pode bater ou entrar na sua residência. Naquela época não. O credor, ele poderia entrar a qualquer momento. Ele poderia entrar pela manhã, ele poderia entrar pela tarde, ele poderia entrar à noite e ele poderia até mesmo entrar de madrugada. Eu fico pensando, será que essa mulher conseguia ter uma noite de sono? Onde ela pensava que nessa madrugada pode ser que venham tirar os meus filhos de mim. Olha a angústia dessa mulher. Mas, para te ensinar, o primeiro princípio que nós precisamos hoje olhar à luz da Escritura Sagrada, eu quero convidar você a pensar um pouco na vida daquele homem, do falecido, do marido que havia partido.
É porque nós não sabemos muita coisa desse marido. Mas à luz do texto bíblico, o que nós podemos então imaginar? Que em primeiro lugar, ele talvez não foi um homem que deixou um bom legado financeiro. Talvez no nosso curso de finanças, à luz da palavra de Deus, nós não o chamaríamos para dar aula, para palestrar ou para pregar, porque a sua família está passando aqui por uma crise financeira. Talvez esse homem não seria o nosso professor na matéria de finanças e muito menos na matéria de previdência, porque ele não deixou herança para os seus filhos. Talvez esse homem pode não ser para nós um exemplo de gestão financeira. Talvez o grande testemunho desse homem não era que ele era um bom administrador ou um bom economista, até porque nós vemos que não. Mas eu gostaria, Diego, projeta para mim, por favor, a Bíblia, o verso de número 1, 2 Reis 4:1. A escritura diz: certa mulher viúva, seu servo está morto. E o Senhor, verso isso. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para eles serem escravos. O que eu quero chamar a sua atenção à luz do versículo de número 1? Que existe um relato acerca do marido dessa mulher. E qual é esse relato? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem pode não ter deixado um legado financeiro. Esse homem pode não ter deixado um legado, talvez, no que diz respeito a bênçãos materiais. Mas esse homem deixou um legado no que diz respeito a bênçãos espirituais. Você sabe o final da história? No final da história, ela recebeu a provisão, sim ou não? Então eu quero te contar. Pode até ser que você não tenha tanto dinheiro assim, mas tem uma coisa que tem poder para mudar o final da sua história. E o que tem poder para mudar o final da sua história não é o quanto você tem em sua conta, mas é a fé que você tem no seu coração. Porque a despeito do fato dele não ter deixado um legado, talvez financeiro, um dinheiro debaixo do colchão, ele deixou um legado de fé. Ele deixou um legado de espiritualidade. Ele deixou um legado de que a esperança dele vem do alto. Então, em primeiro lugar, à luz do texto, olhando para o verso 1, eu quero te dar um conselho: invista em sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque no final, os seus problemas não serão resolvidos com o dinheiro que você tem. Os seus problemas serão resolvidos com a fé que habita no seu coração. Portanto, meus amados irmãos, aquele homem, ele, após a sua morte, ele ouviu da sua esposa o testemunho mais digno e honrado que um homem possa receber depois da sua morte. Este que partiu, ele temia ao Senhor. Não se preocupe em ser rico ou em ser pobre, mas se preocupe com a sua vida espiritual. Você sabe por quê? Como dizia o salmista: eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Portanto, meus amados irmãos, aqueles que têm revelação da mordomia divina são aqueles que, em primeiro lugar, investem em suas vidas espirituais. Mas eu gostaria, projeta para mim o verso 2, Diego, por gentileza. A escritura diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Diga assim: o que é que tens em casa? Isso aqui nos chama a atenção. Sabe por quê? Vem comigo no raciocínio. Suponhamos de que você está conversando com uma pessoa que está passando uma grave crise financeira.
E suponhamos que a sua conversa com essa pessoa que passa por uma grave crise financeira, ela tem um objetivo. Você está ali convicto de que você vai ser um instrumento de auxílio, de que você vai ser um instrumento de ajuda, de que você vai ser um instrumento de amparo. Se isso acontecesse, eu te pergunto, qual seria a pergunta mais provável que sairia de sua boca? Mais uma vez, imagina a cena, está você do lado de uma pessoa que está precisando muito de uma ajuda financeira, do lado de uma pessoa que está precisando muito, porque o que ela mais precisa ela não tem. Qual que é a pergunta que normalmente nós fazemos? Vou te contar. A pergunta que normalmente nós fazemos é: do que você está precisando? A pergunta que normalmente nós fazemos é: o que você não tem? Porque na nossa cabeça nós ajudamos alguém quando nós descobrimos aquilo que essa pessoa não tem. Na nossa cabeça nós achamos que nós ajudamos alguém quando nós ajudamos a pessoa a pensar naquilo que falta. Mas Eliseu fez o contrário. Eliseu não perguntou para aquela mulher aquilo que ela não tinha. Eliseu não perguntou para aquela mulher aquilo que estava faltando. Eliseu fez uma pergunta oposta. Eliseu perguntou: o que você tem? Essa pergunta de Eliseu, ela é um contrassenso, é uma quebra de expectativa. Porque qual que é o sentido de você perguntar para alguém que precisa o que a pessoa tem? E hoje eu quero te falar uma coisa. O segredo da multiplicação divina nunca está naquilo que você não tem. Mas o segredo da multiplicação divina sempre está naquilo que você já recebeu. Então eu quero te contar uma coisa. Se em primeiro lugar, à luz da Escritura Sagrada, nós aprendemos a investir na nossa vida espiritual, porque aquele homem temia o Senhor. Em segundo lugar, foque naquilo que você tem. Não foque naquilo que te falta. Não foque naquilo que precisa. Foque naquilo que você já recebeu. E se nós olhássemos, não precisa de projetar agora, no verso 2, essa mulher, ela dá uma resposta. Na realidade, ela dá uma resposta que tem duas partes. Na língua portuguesa, essas duas partes são divididas através da vírgula. Mas na língua original, a saber o hebraico, não existe grafia de vírgula. É como se então essa mulher deu uma primeira resposta e depois deu uma segunda resposta, por mais que o intervalo de tempo entre as duas respostas foi mínimo. Quando Eliseu a pergunta: o que é que você tem? Em primeiro lugar ela responde: eu não tenho nada. Mas depois ela responde: salvo uma botija de azeite. Ou seja, em primeiro lugar a mulher falou que não tinha nada. Mas depois ela fala: não, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma botija de azeite. Se ela quisesse já de primeira falar que não tinha, que tinha só a botija, ela não teria respondido assim. Ela teria respondido: eu tenho uma botija de azeite e mais nada. Mas não. Por que ela não respondeu? Porque na cabeça dela, ela não tinha nada mesmo. Na cabeça dela, aquilo e nada era a mesma coisa. Ou pode ser que ela nem lembrou que ela tinha aquilo, porque na cabeça dela aquilo não seria suficiente para mudar o quadro onde ela estava. E essa mulher então, ela caiu em algo que muitas vezes é a mãe de muitos males: a precipitação. Porque se ela tinha uma botija de azeite, por que ela disse que ela não tinha nada? Porque ela se precipitou. Você sabe que muitas vezes você acaba caindo em um precipício emocional porque você não olha para aquilo que você já recebeu. E eu quero te contar uma coisa: a palavra precipitação vem de precipício. Toma muito cuidado em você ser uma pessoa precipitada. A Escritura diz que essa mulher, ela se lembrou que ela tinha algo. E eu te faço uma pergunta: se ela estava com medo dos credores entrarem em sua casa, sabe o que isso significa? Que ela não estava morando com seus filhos debaixo da ponte. Sabe o que isso significa? Que ela tinha uma casa. Ela nem respondeu, mas vem cá, se ela estava com medo dos caras entrar na casa dela, é sinal que ela tinha o quê? Uma casa. Ela tinha teto. E eu te pergunto, ela estava com medo de perder os? Ela estava com medo de perder os? Você só perde o que você tem. Então quer dizer que ela tinha uma botija de azeite,
quer dizer que ela tinha um teto para morar, e quer dizer que ela tinha filhos. E eu te pergunto, por que ela foi ajudada por Eliseu? Porque ela tinha acesso a um homem de Deus. Quer dizer que essa mulher também tinha acesso a um homem de Deus. Será que ela não tem nada? Hoje, eu estou aqui para te falar uma coisa. Para de ficar reclamando ou murmurando com respeito àquilo que você não tem. E começa a focar e a colocar a sua atenção às sementes que Deus já liberou sobre você. Porque pode ser que você tenha muito mais do que você imagina. Mas vamos olhar juntos o verso 3? Pode projetar, por gentileza? No verso 3 a escritura diz assim: então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Pode tirar. Olha que interessante. Vai e pede emprestado vasilhas a quem? Aos seus. Vamos lá, final da história. Os vizinhos emprestaram ou não? Os vizinhos emprestaram ou não? Por quê? Por que que os vizinhos emprestaram? Porque certamente ela era uma vizinha gente boa. Porque vizinhos não emprestam vasilhas para vizinhas chatas. Vizinha chata não recebe vasilha de outro vizinho. Vizinhas rabugentas não recebem vasilhas de outros vizinhos. Vizinhas fofoqueiras não... Vê lá, se alguém quer emprestar vasilha para vizinha fofoqueira. Sabe o que é que isso nos ensina? Terceiro lugar, invista em relacionamentos. Tem gente que não prospera porque é chato. Tem gente que não prospera porque é rabugento. Tem gente que não prospera porque é insuportável. Tem gente que não prospera porque não cria pontes de relacionamento. Você sabe que se essa mulher, ela conseguiu pegar vasilha emprestada, quer dizer que então ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Ah, é para ela? Está aqui. Agora aquela ali eu não empresto não, ela passa, não dá nem bom dia. Quem está comigo no raciocínio bíblico? Então invista em relacionamento. Se ela conseguiu pegar emprestado, é porque certamente aquelas pessoas tiveram disposição para isso. Uma vez eu te contei aqui, que você é contratado, quando você entrega um currículo, aí você coloca no currículo tudo que você sabe, tudo que você já fez, aí você é contratado, porque as pessoas são contratadas por aquilo que sabem, mas depois são demitidas por quem elas são. Porque você sabe muito, mas depois vai começar a trabalhar com você, você é insuportável, ninguém te aguenta. Aí você pode saber demais, mas você vai embora. Por quê? Porque ninguém suporta conviver com você. Então eu quero te contar uma coisa. Seja educado. Seja gentil. Seja sorridente. Seja generoso. Seja cortês. Seja fidalgo. Seja liano. Acabou meu português. Mas não seja chato. Amém por isso? Glória a Deus. Verso 4. Vamos para o verso 4. A escritura diz: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Pode voltar. Você sabe que eu quero chamar a sua atenção? Se em primeiro lugar, pode colocar, invista em sua vida espiritual, foque naquilo que você tem, invista em relacionamentos. Sabe que eu gostaria que você visse o que está escrito: fecha a porta. Diga assim comigo: fecha a porta. O homem de Deus virou para aquela mulher e disse: fecha a porta. Sabe por quê? Tem muita gente que gosta de apresentar apenas o Deus que abre portas. Mas hoje eu estou aqui para te falar que muitas vezes a bênção dele vem sobre a sua vida quando você aprende a fechar a porta. Deus não é o Deus apenas de portas abertas, Deus também é um Deus de portas fechadas. Então a quarta lição que nós aprendemos com esse texto é: faça restrições. Mas tem gente que não prospera porque não aprende a fechar a porta. Tem gente que não prospera porque não fecha a porta para as coisas que precisam ser fechadas. Fecha a porta para tudo aquilo que é antibíblico. Fecha a porta para tudo aquilo que não agrade a Deus. Fecha a porta para
ostentação. Fecha a porta para uma gastança desenfreada e sem sentido. Fecha a porta. Você não vai prosperar nunca, você nunca fecha a porta. Não tem provisão onde as pessoas não aprendem a fechar a porta. Já dizia um sábio que o brasileiro muitas vezes compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para passar inveja em quem não gosta. Cara desse é um campeão. Está jogando lixo a vida. Portanto, faça restrições. Amém por isso? Já que meu tempo acabou, vamos para o verso 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vazias e ela as enchia. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando eles foram viver aquele ambiente, quem tinham sido os responsáveis por pegar as vasilhas com os vizinhos? Os filhos. E aí os filhos pegavam as vasilhas, traziam as vasilhas para a mãe e a mãe as enchia. O que é que isso nos mostra? O que é que isso significa? Que eles trabalharam em equipe. Tem gente que não prospera porque não sabe trabalhar em equipe. Portanto, invista na sua vida espiritual, foque naquilo que você tem, invista em relacionamentos, faça restrições, mas aprenda a trabalhar em equipe. Nós temos aqui então um coração de coletividade. E eu vou te contar uma coisa. Já viu que tem alguns lugares que tem gente fazendo demais? Então tem empresa que tem uns funcionários que fazem demais. Eu quero te contar uma coisa. Todo lugar que tem alguém fazendo muito é porque muitas vezes pode ser que tenha alguém fazendo pouco. Toda igreja que tem uma parcela que está fazendo demais é porque pode ser que tem outra parcela que está fazendo de menos. Aprenda a trabalhar em equipe. A vida cristã é uma vida comunitária. Muitas pessoas não prosperam porque não sabem viver em comunidade. Eu quero te contar uma coisa: o pai não é seu, o pai é nosso. O pão não é seu, o pão é nosso. Até o perdão, perdoa-nos. Até o perdão é nosso. Diga assim: o pai não é meu, o pão não é meu, e o perdão não é meu. É tudo nosso. A nossa fé é uma fé comunitária. Aprenda a trabalhar em equipe. Verso 6, o time de adoração vem, aleluia, glória a Deus. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O que é que isso nos mostra? Todo mundo sabe, todos os teólogos concordam que se tivesse mais vasilha, muito provavelmente teria mais azeite, sim ou não? Então sabe o que eu quero te dizer? Não pare. Em sexto lugar, não pare até acabar. Sabe por quê? Porque pode ser que hoje eu estou pregando para pessoas que deixaram projetos engavetados só porque você não recebeu à medida que você acha que você receberia, mas talvez você só parou antes da hora. Não pare. Será que não tem sonhos que deixaram de se realizar simplesmente porque você parou? Não pare. Não pare até acabar. Talvez pode ser que você parou, faltando tão pouco para de repente de Deus acontecer. Se você tem uma palavra de Deus, não pare. Porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Ainda não aconteceu, mas eu tenho uma palavra de Deus, então vá até o fim. Eu me lembro de um milagre muito parecido com esse, quando no primeiro livro dos reis, Elias também foi usado por Deus para uma intervenção celestial a uma viúva. Quem se lembra disso? A viúva de... Gente, finge que vocês sabem de Bíblia aqui nessa igreja. Fala assim: Sarepta. Obrigado. Agora olha só. Você se lembra quando Elias chega a Sarepta, o que aquela viúva estava fazendo? Quem se lembra? Quando Elias chega, está lá em 1 Reis 17, a partir do verso 8. Elias chega a Sarepta. A escritura diz que Elias encontra aquela mulher, sabe o que? Pegando lenha.
Bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, ele lhe encontre trabalhando. Porque se tenho posto a mão na arada, eu não vou olhar para trás, porque meu pai trabalha e eu trabalho também. Que o Senhor possa nos encontrar pegando lenha. Pode ser que a prosperidade que você deseja ainda não chegou, pode ser que os resultados que você almeja ainda não chegou, mas enquanto isso, sabe o que você faz? Você pega lenha, você não para até acabar. Mas em último lugar, Diego, coloca o verso 7 para mim, por favor. Eu quero te falar que isso aqui é a parte mais poderosa da palavra. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha aqui para mim. Sétimo e último lugar, viva o milagre. Viva o milagre. Mas o que eu quero te ensinar falando para você viver o milagre? Porque a escritura diz que Eliseu falou: vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Você sabe que muitas vezes a nossa mentalidade mercantilista nos faz conhecer esse milagre como o milagre da multiplicação do azeite, como o milagre das vasilhas vazias, como o milagre da botija. Mas eu quero te falar, qual é esse milagre? Esse milagre é o milagre da vasilha? Esse milagre é o milagre da botija? Esse milagre é o milagre do azeite? Não. Esse milagre é o milagre da mãe. Esse milagre é o milagre da família. Sabe por quê? Porque esse milagre não aconteceu por nenhum outro motivo senão a uma mãe que estava com medo de perder os seus filhos. Mas o Deus provedor é aquele que tem um compromisso com a sua família. O Deus provedor é aquele que, se houver um clamor por Ele, Ele vai trazer uma intervenção na sua casa. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui para te dizer: o compromisso de Deus não é com vasilha, o compromisso de Deus não é com botija, o compromisso de Deus é com gente, o compromisso de Deus é com mãe, o compromisso de Deus é com filho, o compromisso de Deus é com pessoas. Deus não unge métodos, Deus não abençoa pessoas, Deus não abençoa ferramentas. Eu quero te falar uma coisa: o compromisso de Deus não é com CNPJs, o compromisso de Deus é com CPFs. Porque Deus não é Deus de vasilha, Deus é Deus de gente. Você sabe, esse milagre é o milagre da mãe que não perdeu os seus filhos. Esse milagre é o milagre daquela mulher que perdeu o seu noivo terreno, mas que conheceu o seu noivo celestial, que nunca desampara. Talvez na cabeça dela, a família dela tinha ficado sem um pai, e aí ela conheceu o Deus que é pai de todas as famílias. Porque Deus tem compromisso é com gente. Hoje eu estou aqui para te dizer, talvez você possa falar: pastor, eu já tentei estratégia X, Y, Z, H, J e parece que não deu certo. Pois é, eu quero te falar: não esmoreça. O compromisso de Deus não é com a ideia, o compromisso de Deus não é com a ferramenta, o compromisso de Deus é com você. Não acabou. Mas você sabe, toda a escritura aponta para Cristo, e hoje é dia de ceia. Projeta o verso 7 para mim de novo. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e prestar muita atenção no que eu vou te falar, e nós vamos tomar a ceia do Senhor. Rapidamente, se coloque de pé, não perca esse espírito, não perca, não perca. A escritura diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite. E o que ele falou? Paga a dívida e viva do resto. Diga assim comigo: paga a dívida e viva do resto. O que isso significa? Isso aqui é o Evangelho. Porque todas as vezes que o Evangelho chega até você, a sua dívida é quitada, a sua dívida é paga, e você recebe esperança para o futuro. Eu quero te falar uma coisa: o nosso Deus não é um Deus que derramou um azeite, Ele é um Deus que derramou um sangue. E quando o sangue dele foi derramado, a nossa dívida foi paga. Mas sabe qual que é a boa notícia da cruz? É que não apenas a dívida é paga. O Deus que paga dívida
é o Deus que também nos dá uma nova vida para ser vivida. Você sabe por quê? Porque na cruz Ele não apenas pagou a sua dívida, mas Ele também entregou a você a vida dele para você viver. Você sabe por quê? Porque a história do Deus provedor, a história do milagre dessa mãe que não perdeu seus filhos por intermédio da multiplicação do azeite, como qualquer outra história na Bíblia, ela sempre vai apontar para a cruz, ela sempre vai apontar para o Evangelho. E a pregação termina todas as vezes que nós chegamos no Evangelho. Então erga o seu pão para Deus. A Ele e somente a Ele sejam tributadas honra, glória pelos séculos dos séculos. Diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário, em meu lugar. Por intermédio desse pão, eu recebi a salvação, a cura física e a provisão de cada necessidade. Erga o seu cálice, diga assim: este cálice, ele não aponta para um azeite derramado, para um suor derramado, para uma lágrima derramada, mas ele aponta para o sangue puro, santo e precioso que foi derramado em meu lugar. E diga assim: por intermédio do sangue derramado, eu fui perdoado, eu fui justificado, eu fui reconciliado. Mas diga assim: eu também recebi uma nova vida, não apenas o pagamento da dívida, mas uma porta de esperança, de amor e de fé foram abertas sobre a minha vida. E diga assim: hoje eu posso viver a vida de Cristo. Diga assim: a minha dívida foi paga e eu ainda posso viver do resto. E esse resto é infinito, porque a vida com a qual o próprio Deus vive é a vida Zoe. Amém. Olha aqui para mim. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, e depois eu vou pedir para você se assentar, porque o nosso culto ainda não acabou. Amém por isso? Invista na sua vida espiritual. Foque naquilo que você tem. Invista em relacionamentos. Faça restrições. Aprende a trabalhar em equipe. Não pare até acabar. E viva o seu milagre. Coma do pão e beba do cálice. Alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, pega as suas mãos e cante. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de pedir para que todos os irmãos se assentassem, por gentileza. Fecha a porta para mim, por favor.
físico, a igreja nasceu. O evangelho atravessou gerações, passou por cidades, nações, casas, ruas. A igreja nunca parou. Quando o povo de Deus se move, o reino avança. E hoje, essa história chegou até nós. Nós somos parte da continuidade daquilo que o Senhor começou. Cada vida transformada, cada família restaurada, cada pessoa que foi alcançada é um fruto de uma igreja que decidiu obedecer. Estamos vivendo uma nova temporada. Uma temporada de avanço físico e digital. O evangelho ele precisa alcançar pessoas dentro e fora das estruturas, das paredes. Queremos construir espaços para receber pessoas, mas também estruturas para alcançar vidas que talvez nunca entrariam em um prédio. Uma câmera pode ser instrumento para alcançar uma alma. A transmissão pode restaurar uma família. E um terreno pode se transformar no altar de transformação de gerações. Um dia alguém construiu o tabernáculo. Outros levantaram um templo. Os discípulos deram suas próprias. Estamos construindo um legado. Aquilo que entregamos hoje ecoará nas gerações. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós invertemos um pouco a ordem da nossa liturgia dominical. Você sabe algo que o Senhor queima no meu coração, mediante a luz que recebemos por intermédio da Tua Santa Palavra? É que não há ninguém que tenha tanto que não precise de algo, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa abençoar alguém. Deus sempre multiplica aquilo que nós partimos. Nós não acreditamos em um Deus mercantilista. Nós nunca vamos fazer da igreja um mercado da fé. Você não vai dar porque você está querendo receber algo em troca. A graça é essa, que nós cooperamos com o entendimento, e Ele continua nos abençoando, e nós continuamos sendo um instrumento de crescimento e expansão. Hoje nós estamos aqui para entregarmos ao Senhor a nossa maior oferta do ano. Todos os recursos oriundos e provenientes da oferta de hoje não são recursos que visam a manutenção e o sustento da casa. Pela graça de Deus, todos os domingos nós ofertamos e dizimamos, e é assim que nós continuamos. A oferta de hoje é uma oferta que visa o nosso compromisso com a expansão da casa. Os irmãos sabem, e eu finalizo dizendo isso. Nós temos dois objetivos. O primeiro deles, a conclusão da nossa ampliação aqui embaixo. Quando vocês saírem, vocês podem passar no estacionamento, vocês o verão agora tomado por paredes de drywall. Tendo em vista que, graças a Deus, as nossas crianças não cabem mais nessas salas que nós temos aqui em cima. Nós estamos recebendo, por exemplo, todos os domingos de manhã, mais de 100 crianças. Michael estava me contando que tem domingo de manhã que dá 120 crianças. Nós não queríamos ampliar aqui nesse prédio, porque nós tomamos a decisão de sair desse prédio. Mas não há o que fazer. Até que nós saiamos daqui, nós não podemos deixar as nossas crianças desassistidas. Então, nós não estamos fazendo um projeto que nós sonhávamos em fazer, para que nós não percamos tanto investimento, mas nós estamos fazendo aquilo ser o necessário, amém? Segundo lugar, se você acompanhar a nossa transmissão, o nosso culto online, você verá que de alguns meses para cá nós melhoramos, porque nós estamos comprando equipamentos novos. Mas interessante que hoje
nós estamos operando a transmissão com apenas 2 câmeras. O nosso objetivo é operarmos essa transmissão com 5 câmeras. E tudo isso, por quê? Porque hoje já existem pessoas que têm se conectado a nós através do nosso culto online. E eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que congregaram conosco e por algum motivo de vida se mudaram para outras geografias, outras cidades, estados e países. E mesmo que muitas vezes eu fale, eu vou te ajudar a encontrar uma igreja abençoada naquele lugar para você congregar, tem irmão que vira para mim e fala assim: pastor, eu quero te contar uma coisa. Não precisa nem de você ficar insistindo comigo, porque eu vou orar e nós vamos abrir o Memaús onde eu estiver. Claro que nós cremos que essa é a principal forma com a qual igrejas vão nascer. Se pessoas que são discípulos da casa estão se mudando e têm uma palavra de Deus para serem facilitadores de um processo de abertura de igreja. Mas o fato é que nós queremos abrir igrejas, porque nós queremos ver a expansão do Evangelho. Amém por isso? Então, mediante a luz daquilo que o Senhor nos tem confiado, eu gostaria de orar por você. Se você vai ofertar via transferência bancária, ou talvez via cartão não físico, mas pelo seu celular, erga o seu celular para Deus. Se vai ser talvez através de cédula, eu peço para que você coloque essas cédulas no envelope, que você erga o seu envelope. E se for através, por exemplo, do seu cartão físico, que você erga o seu cartão físico. Gostaria de abençoar você agora. Pai, nesta manhã, nós queremos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem confiado. E queremos dizer que sim, aquilo que nós temos também será comprometido com a causa da expansão do reino. Assim como nós temos sido abençoados e alcançados, cremos que outros também serão. E hoje nós profetizamos que nós, como igreja, possamos testemunhar uma grande oferta que vai representar o avanço da obra, o avanço do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém.